Então, pessoal, seguindo nossa aula, os nossos estudos de fase postulatória, do procedimento comum, do processo de conhecimento, Código de Processo Civil 2015, certo? Esse procedimento, portanto, como forma legal de desenvolvimento da prática dos atos no processo, tá? Nós temos o procedimento comum, mas nós temos os procedimentos especiais. Nós estamos nos dedicando apenas a esse procedimento comum. E no procedimento comum, que é composto, como venho dizendo e repetindo, composto por 4 fases, nós estamos estudando apenas a fase postulatória, ok? No vídeo anterior, nós terminamos de estudar, de uma forma bem simples, o artigo 319, que trata dos chamados requisitos da petição inicial, certo? Antes disso, nós estudamos a formação do processo, de que é tratada no artigo 312, combinado lá com o artigo 2º desse Código de Processo Civil. Portanto, formado o processo com exercício do direito de ação, materializado no protocolo da petição inicial, nós temos a ideia de uma relação processual ainda linear, uma relação processual entre autor e juiz. E é exatamente nesse ponto ainda, bem no início da fase postulatória, que eu vou trabalhar com vocês essa fase. Porque essa fase, o que é importante vocês verificarem? É de que o desenvolvimento da fase, assim como do procedimento, nós encontramos aquilo que a gente chama rumo normal. No rumo normal, que ele é, inclusive, óbvio, ele não precisa estar estudando direito para ter em mente como se desenvolve esse procedimento, porque na realidade, se a gente tem a ideia de ampla defesa, ideia de contraditório, a gente já vislumbra que dentro de um processo, ou num processo, no processo, eu tenho que materializar contraditório. Então, normalmente, o que eu tenho? Eu tenho o autor postulando, eu tenho o réu sendo chamado, o réu se defendendo, as partes, autor e réu, produzindo provas, e afinal o juiz dando uma sentença, dizendo se o autor tem razão ou não tem razão. Bom, saber isso não precisa ser um estudioso, né, do direito, não precisa nem estar cursando a faculdade de direito. Portanto, esse aprofundamento dos detalhes, ou o que eu chamo dos desvios do rumo normal, ou do senso comum, é que tornam o procedimento um pouco mais complicado, principalmente para aqueles que não estão operando no foro, né? Não estão atuando como advogados, como juízes do processo, como promotores. Então, pessoal, eu adotei essa terminologia para tentar explicar melhor o procedimento. Eu tenho aquilo que eu chamo rumo normal do procedimento, tá? E fora do rumo normal, trancando o rumo normal, eu tenho aquilo que eu chamo de desvios do rumo normal. E eu vou tentar, então, mostrar para vocês o início da fase postulatória como o rumo normal, que esse vocês estão vendo aqui no quadro, certo? Então, eu tenho como rumo normal esse segmento lógico, sem qualquer problema, muito fácil. Eu tenho protocolo da petição inicial, já falei isso para vocês, certo? A petição inicial, claro, tem que preencher lá os requisitos do artigo 319, estão acompanhando, nós estamos 312 para o 319, mas eu tenho que, quando protocolar a petição inicial, eu tenho que me dar conta de um outro aspecto que faz parte do rumo normal, que está lá no artigo 82 e que eu já mencionei para vocês em outras aulas.
A justiça não é um serviço público gratuito, via de regra. Então, está estabelecido lá no artigo 82, e agora eu vou me dar o trabalho de ler para vocês, pelo menos uma parte aqui do artigo, que estabelece isso que eu estou dizendo. A justiça não é, em regra, gratuita. Então, no rumo normal do processo, eu tenho que encontrar, sim, já que eu estou falando do protocolo da petição inicial, eu tenho que encontrar um fato que é o autor pagando as custas. Sim, professor, tem a gratuidade da justiça. Eu tenho a tal da JG, mas aí eu já vou entrar em desvio. O rumo normal é o protocolo da petição inicial e protocolar essa petição inicial como documento ou no sistema de processo eletrônico, eu tenho que provar ao juiz e principalmente ao escrivão ou ao diretor de secretaria na Justiça Federal de que houve o pagamento das custas. Certo? Então, o protocolo da petição inicial tem que ser seguido do comprovante do pagamento das custas. E assim estabelece o artigo 82, que eu vou ler uma partezinha aqui para vocês. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes, no caso o autor, as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo. O autor está requerendo a prestação jurisdicional, portanto, ele tem que fazer o pagamento das custas, certo? As custas, normalmente, elas são traduzidas por emolumentos e uma taxa judiciária, certo? Ok? Bom, havendo o pagamento das custas e tendo o comprovante do pagamento das custas, o rumo normal do processo é esse aí que vocês estão enxergando na tela. Ou seja, haverá na sequência uma conclusão dos autos físicos ou eletrônicos ao juiz. Entenderam? Se eu não tenho o protocolo com a prova do pagamento das custas, eu tenho o protocolo, mas eu não tenho, então, o pagamento das custas, eu já vou ter um problema, um desvio que eu vou tratar em outro slide. Certo? Então, no rumo normal protocolado da petição inicial, comprovado o pagamento das custas, haverá a tal conclusão ao juiz. O que é conclusão ao juiz? Significa que os autos chegaram na mesa do juiz ou na tela do juiz quando é um processo eletrônico. Certo? O processo está com o juiz. Aliás, antigamente, eu não sei se isso acontece ainda, quando o processo estava concluído com o juiz, parece que estava num lugar sagrado, em que ninguém poderia ter acesso, porque estava lá no gabinete do juiz. Então, quando eu era advogado, eu fui advogado bastante tempo, né, eu chegava, eu quero ver os autos. Naquela época não tinha processo eletrônico, só tinha processo físico. Eu quero ver os autos, mas não pode ver porque está concluído ao juiz. É uma desculpa que eu escutava muito como advogado, e quando passei a ser juiz, nunca admiti esse tipo de coisa. Está concluído, não tem problema. Pega os autos, se tiver no gabinete, entrega para o advogado ver. Qual é o problema que está concluído ao juiz, como se estivesse sagradamente concluído ao juiz, certo? Então, mas conclusão do juiz significa isso, encaminhamento dos autos para que o juiz decida. O processo, ele só vai, os autos do processo só vão ao juiz para ele fazer alguma coisa. O que ele faz no processo? Decidir. Decidir sobre o desenvolvimento do procedimento ou decidir sobre o mérito. É esse o trabalho do juiz. Então, quando eu tenho o protocolo de uma petição inicial e existe prova do pagamento das custas, o escrivão ele vai encaminhar esses autos ao juiz, ou seja, vai fazer a tal conclusão ao juiz. Certo? Encaminhamento dos autos ao juiz. E o que o juiz vai fazer com isso? Bom, aí nós temos que ir para o artigo 319 e o artigo 321, por favor, olhem aí no código. Porque, veja bem, o juiz ele vai receber os autos, o que vai estar ali dentro desses autos? O que está ali? O que poderia estar dentro dos autos nesse momento? A petição inicial, com os documentos dessa petição inicial, inclusive esse comprovante aí do pagamento das custas. É só isso que está ali.
certo? Então, cabe ao juiz ler a petição inicial e, num primeiro momento, é exatamente fazer aquilo que a gente viu nos dois videoaulas, nas duas videoaulas passadas. Ele vai examinar os tais requisitos da petição inicial lá do artigo 319. E no rumo normal do procedimento, esses requisitos eles devem estar, em tese, perfeitos, já que se trata de uma peça técnica e, portanto, eu não posso imaginar que o advogado tenha feito errado a petição inicial. A petição inicial, em tese, deve estar perfeita. E se está perfeita, porque preenche os requisitos do artigo 319, portanto, o juiz é o juiz competente, o inciso 1 do 319, certo? Eu tenho os documentos, tenho a causa de pedido, tenho o pedido, tenho a identificação das partes, tenho tal opção ou não pela tentativa de uma conciliação, preencher os requisitos, eu tenho o valor da causa, preencher os seus requisitos. Portanto, eu vou sair do 319 e vou passar batido para o artigo 334, eu não vou parar no 321. Porque o 321 é exatamente a possibilidade do juiz, em reconhecendo o defeito da petição inicial, determinar a emenda, que nós vamos ver a seguir. E aí já é desvio. Certo? Então, o rumo normal é esse, que vocês estão enxergando. Protocolo da petição inicial, pagamento das custas, concluso ao juiz, petição perfeita. O que o juiz vai fazer no rumo normal? Ele vai admitir a demanda. O que significa admitir a demanda? Anotem aí no caderno de vocês, porque isso é importante. Tá? É aquilo que implicitamente está no artigo 334, porque o que é explícito está no quadro, aí está no slide, está no esquema. O que é a admissão da demanda? Anotem aí. Significa que, vou repetir, é repetitivo, tá? Estão presentes os requisitos do artigo 319 na petição inicial, ou seja, o juiz vislumbra as condições da ação e os pressupostos processuais possíveis de verificação até o momento. Quais são as condições da ação que o juiz tem que enxergar lá na causa de pedir? A legitimidade e o interesse de agir. Quais são os pressupostos processuais que estão na admissão da demanda, possíveis de verificação até esse momento? Primeiro, competência do juiz. Segundo, capacidade nas 3 esferas das partes. Entenderam? Então, a admissão da demanda significa que o juiz, examinando a petição inicial, entendeu que estão presentes os requisitos formais e materiais do artigo 319, estão presentes as condições da ação, estão presentes os pressupostos processuais possíveis de verificação nesse momento. Isso que está implícito no artigo 334. Tá? Porque o 334, como norma de procedimento, e aí ele dá o rumo normal, ele impulsiona para o rumo normal a partir da admissão da demanda, significa exatamente isso que eu coloquei aí no esquema. O juiz vai designar a audiência, que passou a ser a regra, a audiência, essa preliminar de conciliação e de mediação, como uma forma alternativa de solução do conflito, tá? Ou seja, tentando tirar do juiz a possibilidade dele decidir, concedendo às partes a possibilidade de resolver o conflito, agora na esfera judicial, mas sem a decisão do juiz. E normalmente essa decisão, essa solução, ela é muitas vezes melhor tanto para o autor como para o réu na solução da demanda, porque as partes chegam ao consenso, seja por mediação, seja por conciliação. Não é a minha matéria explicar essa mediação e essa conciliação, mas a ideia do rumo normal é essa. Antes do processo se desenvolver,
mas admitida a demanda, então vamos citar o réu, vamos designar essa audiência. Então, a ordem de citação, de chamamento do réu ao processo. Tá? E a intimação dele para comparecer nessa audiência de tentativa de conciliação e ou mediação. Esse é o desenvolvimento ou o rumo normal do processo. O juiz admite a demanda, designa a audiência, cita o réu, intima o autor e vamos aguardar a tal audiência de conciliação e mediação antes de abrir o prazo de resposta do réu. Entendeu o legislador que essa audiência de conciliação ela é mais apta ao fim a que se destina antes do réu responder. Na sistemática do código anterior, nós tínhamos também uma audiência de conciliação, só que ela se dava posteriormente. Então, entendeu o legislador que antes da resposta, antes do conflito processual, o embate processual que piora, claro, com a defesa do réu, o momento é mais propício à conciliação. E esse é o rumo normal do procedimento comum. O início, bem o iniciozinho que eu chamo, né? O início da fase postulatória, como rumo normal. Chegou na audiência de conciliação, não teve o acordo, né? Pode até se fazer uma outra audiência, mas o rumo normal é, tendo o acordo, o juiz homologa o acordo. Não tendo o acordo, abre-se o prazo de resposta do réu, para o réu contestar, depois a gente vai ver isso. E aí nós temos, né, a efetiva angularização da citação com essa audiência, porque o conflito aí ele se incrementa, né, com a resposta do réu, certo? Então aí vocês têm nesse panorama, né, o rumo normal do processo. Eu sempre vou mostrar para vocês o rumo normal e aí adiante a gente vai começar a trabalhar nos chamados desvios, anotem aí no caderno, mas são os desvios anteriores à admissão da demanda. Isso é importante. Porque depois da admissão da demanda, cujo rumo normal é esse aí, nós temos também desvios posteriores à admissão da demanda. Eu vou tratar inicialmente dos desvios anteriores à admissão da demanda. É assim que eu vou perguntar para vocês lá na prova. Tá, pessoal? Ok? Então, nós vamos um pouquinho mais adiante aqui, tentando analisar o primeiro desvio. Certo? Aí você já tem um esquema, né, em vermelho, para que vocês possam enxergar e vislumbrar que ocorreu alguma coisa diferente naquele rumo normal. Eu tenho sim o protocolo da petição inicial, claro, porque senão não tem processo. Não tem nem processo. Tá? Só que aqui, ó, ao contrário do outro esquema, eu tenho uma situação anormal. Não houve o pagamento das custas. E acrescentem aí, nem pedido de justiça gratuita, nem pedido de AJG. Simplesmente uma petição inicial e não juntou o comprovante ou nem pagou as custas. Professor, acontece isso? Acontece. É comum? É. Mais do que vocês imaginam. Certo? Então, eu tenho o protocolo da petição inicial, não tenho pagamento às custas e acrescentem aí no esquema, nem pedido de AJG. Portanto, vocês estão enxergando nesse esquema que eu não tenho a conclusão dos autos. Os autos não são conclusos ao juiz, principalmente se tratando de autos físicos. No processo eletrônico até é possível aqui a conclusão. Tá? Mas não deveria haver, porque a ideia desse primeiro desvio é aquilo que está ali no finalzinho do esquema, é uma possibilidade de cancelamento da distribuição. Então, voltando nesse desvio, para que fique bem claro, tá? Eu tenho o protocolo da petição inicial,
só que o autor não juntou o comprovante das custas, do pagamento das custas, e talvez até não tenha pago. Portanto, o artigo 290, leiam lá o artigo 290, não vou ler para vocês. Tá? O artigo 290, ele determina a intimação do autor para, no prazo de 15 dias, realizar o pagamento das custas ou comprovar o pagamento das custas, como quer. Se ele esqueceu de juntar o comprovante ou esqueceu de pagar, ele então paga, junta o comprovante, e aí nós retomamos o rumo normal do processo, que será o quê? Conclusão dos autos ao juiz. Mas entenderam? Se não tiver o pagamento das custas, a regra é de que o processo não será encaminhado ao juiz. E se os autos não são encaminhados ao juiz, onde é que ele fica? Ele fica com o escrivão. Ele não vai para o gabinete do juiz. Portanto, a intimação essa de pagamento das custas não é ato do juiz. O juiz pode fazer isso, mas não é necessariamente ato dele. Se o processo for concluído ao juiz sem o pagamento das custas, pode acontecer, no processo eletrônico acontece mais do que no físico, certo? O juiz, verificando essa situação, ele nem determina a emenda, ele simplesmente manda intimar, coisa que o escrivão já deveria ter feito, porque é um ato já delegado pela norma, pelo artigo 290, ao escrivão. Não é ato do juiz, não precisa ter despacho. Eu vou ter que dar uma aula para vocês aqui, uma videoaula só disso, só dos atos do juiz, mas por hora, tá, pessoal? Atos do juiz. Quais são os atos do juiz? Ou é despacho, ou é decisão interlocutória, ou é sentença do juiz de primeiro grau. No segundo grau, ou nós temos acórdão, que é a decisão do colegiado, tá? Ou nós temos as decisões monocráticas dos desembargadores individualmente ou dos ministros individualmente. Esses são atos do juiz ou do juízo, certo? Portanto, a ideia do artigo 290 não é a participação do juiz, nem ao menos como despacho. O próprio escrivão ou o cartório distribuidor, também pode ser assim, depende da Justiça Estadual, da Justiça Federal. O próprio cartório intima o advogado do autor para fazer o pagamento. Se ele pagar, como eu disse, rumo normal, conclusão dos autos ao juiz para examinar a petição inicial, para eventualmente, ou melhor, para provavelmente, vamos dizer assim, admitir a demanda. Certo? Então, se não ocorrer o pagamento, na prática intima 2, 3, 4, 10 vezes, mas intimado, uma, que fala o artigo 290, mas pode ser 2, 3, enfim, tá? Não ocorrendo o pagamento, como os autos não foram conclusos ao juiz, eu tenho um encerramento daquela relação processual, certo? De uma forma administrativa, sem participação do juiz, que é o chamado cancelamento da distribuição, que está expresso ali no artigo 290. E esse é o primeiro desvio do procedimento na fase postulatória e que acarreta, sim, o abortamento da relação processual no seu início maior. Ou seja, com o protocolo foi feita a distribuição. O que é distribuição? É, normalmente, onde tem mais de um juiz, uma comarca que tem mais de um juiz, por sorteio, aquele processo é alocado a um dos juízes. Isso é distribuição. Tá? Então, essa distribuição ganha um registro, né, um número de registro que vai ir na capa do processo, na capa dos autos do processo, certo? E esse registro de distribuição, ele é cancelado por ato administrativo, por ato do próprio escrivão, ou do próprio diretor de secretaria, ou do próprio sistema informatizado, no caso do EPROC. Tá? Então,
o cancelamento da distribuição, em regra, pelo artigo 290, não precisa ser ato do juiz, pode ser ato de mera administração. No entanto, claro, se ele foi concluso ao juiz, mesmo sem o pagamento das custas, o juiz pode determinar o cancelamento da distribuição, comprovado que intimado ele não pagou, o juiz pode praticar esse ato também, tá? Mas a regra do artigo 290 não é essa. Não é essa. A intimação do pagamento das custas se dá pelo próprio escrivão e o cancelamento da distribuição, e aí desaparece o protocolo, tá? Como número, é feito também por ato administrativo e não por ato judicial propriamente dito. E aí nós temos o primeiro desvio, né, que eu denomino para tentar explicar essas circunstâncias especiais que podem incomodar, vamos dizer assim, o rumo normal do procedimento, que é a ida para o artigo 334 e o desenvolvimento de ordem de citação e, como eu mostrei para vocês no outro quadro, esse é o rumo normal, certo? Designação da audiência, citação e intimação. Então eu posso ter um problema já em razão do pagamento das custas. E esse eu chamo primeiro desvio. Certo? Muito bem. Vamos ao segundo desvio. Vamos ver aqui se eu consigo achar. Muito bem. Uma outra situação. Tá? Eu tenho o protocolo, de novo, da petição inicial, só que eu não tenho, claro, o pagamento das custas, porque eu tenho ali no esquema uma situação que também é comum. Eu tenho um pedido de assistência judiciária gratuita que hoje é regulado no artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, tá? E que a gente chama de gratuidade da justiça. A assistência judiciária gratuita tinha previsão em lei especial, certo? Hoje nós temos uma previsão no próprio Código, nesses artigos aqui. Então, eu tenho uma petição inicial que lá na última página, normalmente é a última página da petição inicial, eu tenho lá um pedido e uma justificativa de assistência judiciária gratuita ou de gratuidade da justiça. Quando é que isso é possível? Se alguns de vocês não tenham ainda escutado isso. Como eu disse para vocês, o serviço judiciário ele é oneroso, em regra, mas claro, como existe um princípio maior do amplo acesso ao poder judiciário, nós temos circunstâncias em que, devidamente comprovadas ou declaradas, melhor dizendo, essa justiça pode ser gratuita para o autor e para o réu ou para qualquer deles. Claro que nós estamos falando aqui do autor, estamos falando da petição inicial. Então, de acordo com a chamada hipossuficiência do autor, declarada pelo autor, certo? O autor vem na petição inicial lá no final, ele fundamenta, ele diz que o salário, a remuneração, né, dele, ou ele está desempregado, ele tem uma situação que ele precisa do judiciário, ele precisa da tutela jurisdicional, mas não tem condições de pagar as tais custas processuais. Ele materializa isso numa chamada declaração de hipossuficiência, que é um documento que tem que ser anexado normalmente na sequência da procuração. É interessante aí, eu não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, porque aí a matéria é um pouco anterior à minha, lá do artigo 98 e seguintes, de que pode-se conferir poderes ao advogado para ele declarar a hipossuficiência, mas normalmente, na prática, o advogado tem o cuidado, e eu, como advogado, na época, também tinha esse cuidado de que essa declaração ela seja escrita, ou pelo menos assinada, né, e com consciência do conteúdo de que o autor está dizendo que não tem condições de pagar as custas, sob pena de colocar em risco a sua sobrevivência,
sua, né, e de sua família. Essa é a circunstância que permite a tal justiça gratuita. Tem que se ter muito cuidado, eu estava dizendo, porque essa é uma declaração que, se falsa, incorre em crime, certo? Então, tem que se ter cuidado, tanto como advogado, como o próprio autor. E o valor das custas, mas qual é o valor das custas, professor? Bom, depende. Na Justiça Estadual, nós temos uma lei estadual que trata das custas, na Justiça Federal, nós temos outra lei. Né? Normalmente, pelo que eu tenho conhecimento, claro que como juiz federal eu trato lá na Justiça Federal, mas as custas da Justiça Estadual, do Rio Grande do Sul, por exemplo, são de valores bem superiores à da Justiça Federal. Então, não ter condições de pagar as custas é uma situação particular de cada um, né? Particular de cada um. Depende do valor das custas, depende da tua situação econômica. Na Justiça Federal, por exemplo, nós podemos ter um valor de R$ 20, de R$ 30. Na Justiça Estadual, pode ter um valor de R$ 1.000, e aí muda completamente a tua capacidade contributiva nesse sentido, certo? Uma coisa é não ter R$ 30, outra coisa é não ter R$ 1.000. Então, ao declarar que eu não tenho condições de pagar as custas, eu tenho que perguntar para o advogado, ou melhor, o advogado tem que informar o seu cliente de qual é o valor das custas. Tá? Porque, estou me alongando um pouquinho nesse ponto, mas é interessante, ó, porque essa gratuidade da justiça, ela não diz respeito apenas ao pagamento ou à dispensa do pagamento das custas, a isenção do pagamento das custas. Essa assistência judiciária gratuita, essa gratuidade, ela atinge também o que a gente chama de uma suspensão da exigibilidade, anotem aí, a suspensão da exigibilidade de eventual condenação de honorários de sucumbência. Então, gratuidade da justiça significa isenção do pagamento das custas e, no final, se eu for condenado a pagar honorários ao advogado da parte adversa, a exigibilidade dessa condenação de honorários fica suspensa. Não é isenção, é suspensão da exigibilidade. Porque a futuro, ou melhor, no futuro, se a condição de hipossuficiência se modificar e houver a condenação em honorários de sucumbência, o credor desses honorários de sucumbência, o advogado credor, ele demonstrando a modificação da condição de hipossuficiência, ele pode cobrar a verba. Agora, as custas não. As custas eu tenho uma isenção, em razão de uma declaração. O sistema adotado no atual código é de uma declaração que presume-se, anotem isso também, presume-se verdadeira. É claro que o réu vai poder, na sua contestação em preliminar, impugnar, dizer que não é verdadeira essa situação. E aí vai se criar um conflito, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas é matéria a ser trazida pelo réu na contestação. Pode também o juiz, diante desse pedido, aí, indo um pouquinho então adiante, diante do pedido de AJG que vem na própria petição inicial, com o acostamento de uma declaração, pode o juiz duvidar por algum outro indício que a petição inicial traga de que aquela declaração de hipossuficiência pode não ser verdadeira. O juiz pode, inclusive, então, de ofício, determinar, isso acontece muito, tá? Determinar que ele comprove de que a declaração é verdadeira, trazendo, por exemplo, uma cópia da sua declaração de imposto de renda. Aí na declaração de imposto de renda eu vou ver quanto é que ele ganhou, qual é o patrimônio dele, certo? Normalmente as pessoas que postulam, elas inclusive estão isentas da declaração de imposto de renda. Então outros documentos podem ser determinados pelo juiz para exame melhor desse pedido de assistência judiciária. Certo? Então, fica aqui um conselho, não adianta só, né,
Porque o autor, me parece, quer que o processo vá para frente, ande rápido. Então, me parece que, além de juntar a declaração, é interessante que o advogado também já junte documentos que comprovem que a declaração é verdadeira. Se ele está agindo de boa fé, por que não trazer documentos que já comprovem isso? Vai impedir que o juiz, a gente vai ver mais adiante, saia num outro desvio, que é a tal emenda da petição inicial, em razão do pedido de AJG. Olhem lá o artigo 321. Se esses autos forem conclusos ao juiz com pedido de AJG e o juiz ficar em dúvida da declaração, ele vai determinar a emenda da petição inicial. E o processo, então, vai entrar num outro desvio, certo? Portanto, pessoal, cuidado, né? Tratando-se, então, do segundo desvio, voltando, então, à nossa situação, depois de discorrer um pouco sobre a gratuidade da justiça. Se a petição inicial tem pedido de AJG, nós não podemos ir direto para a situação de cancelamento da distribuição do artigo 290. A conclusão dos autos é obrigatória, tá? Ou pelo menos deveria ser. Tá? Ok? Eu estou falando no dever ser, não estou falando do que é lá na prática. Então, conclusos os autos, o que pode acontecer no meu esquema aí que eu coloquei de uma forma bem simples, para não tentar complicar demais, explicando só como segundo desvio. O juiz vai examinar os documentos, a declaração, né? E ele vai ter condições, portanto, de deferir o benefício ou indeferir o benefício. Claro que, como eu disse, eu não quis acrescentar para não complicar, porque eu vou explicar no outro desvio. Claro que o juiz, ficando em dúvida, ele vai determinar a emenda, entendeu? Para voltar depois para ele decidir se defere ou se defere, né? Se defere ou indefere. Mas em termos de segundo desvio, quanto ao pedido de AJG, eu quero que vocês entendam dessa forma. Conclusos os autos, e essa conclusão é a regra nessa situação, o juiz vai examinando essa situação de pedido de gratuidade da justiça, deferir ou indeferi-la. Se o juiz defere, ok, segue o rumo normal, artigo 334, né? Isso aqui, ok? Preenchidos os outros requisitos, admite a demanda e tal, segue o rumo normal, ok? No entanto, se ele indefere o pedido de AJG, eu vou para o primeiro desvio. O juiz vai determinar, e aí é o juiz que vai determinar, o juiz ele determina a intimação para pagamento. Se ele pagar, rumo normal. Se ele não pagar, cancela a distribuição. Entenderam? Então, se defere a JG, rumo normal, direto. Desvio pequeno. Se ele indefere, eu volto para o primeiro desvio. Intima para pagamento. Já que ele não tem o benefício, intima para pagamento. Se ele pagar, rumo normal. Se ele não pagar, cancelamento da distribuição. Primeiro desvio. Certo? Vamos adiante. Terceiro desvio, que a gente até já tratou um pouquinho. Certo? Então, tendo sempre em mente, tá? Vou voltar aqui para vocês. Tendo sempre em mente isso aqui. Esse é o rumo normal. Eu posso ter o desvio 1, cancelamento da distribuição lá no plano ainda administrativo. Eu posso ter o desvio 2, pedido de AJG, com a situação de deferir ou indeferir, ou posso ter ainda o terceiro desvio, que é esse aqui. Certo? Vocês têm esses esquemas aí, tá? Eu disponibilizei isso aí no agenda, tá? Vocês podem olhar melhor isso aí.
Bom, então, o que é o terceiro desvio? O terceiro desvio eu trato dessa situação de emenda da petição inicial. Eu estou tratando com vocês do artigo 321. Então, eu tive o protocolo da petição inicial 312. Eu tenho a petição inicial que deve estar de acordo com os requisitos do artigo 319. Eu tive pagamento das custas, certo? Então não vamos deixar de lado a questão de AJG, de custas, certo? Eu tive o pagamento das custas, tudo certo as custas. Ou o pedido da AJG foi deferido, entendeu? Tá ok. Então os autos foram conclusos, mas o juiz verifica, esse é o terceiro desvio. O juiz verifica, então, examinando a petição inicial quanto aos seus requisitos do artigo 319, ele determina, ele conclui, aí determina, de que não preenche todos os requisitos. Por exemplo, falta o valor da causa. Por exemplo, a causa de pedir está em discordância do pedido, certo? Eu tenho defeitos que dificultam o rumo normal. E o correto do juiz, portanto, é, aproveitando-se o processo, ao invés de indeferir a petição inicial e abortar o processo, porque a petição inicial não está correta, não está de acordo com o artigo 319, o juiz ele tem que propiciar, diante do princípio da economia processual, né, ele tem que propiciar ao autor, ou melhor, ao advogado do autor, porque tem que ter a capacidade postulatória, que ele corrija a petição inicial. Então, a emenda da petição inicial, a primeira coisa que vocês têm, para que ela serve? Serve para corrigir aquilo que, obviamente, está errado na petição inicial, ou é deficiente, vamos dizer assim. Certo? Então, o juiz verificando essa situação, ele deve, não é uma possibilidade, ele deve determinar, e é uma determinação de emenda da petição inicial. Certo? Bom, o juiz vai colocar lá. E aí, o artigo 321, eu peço que vocês examinem aí. Tá? Ele vai ter que dizer, na sua decisão, porque isso não é um mero despacho, isso é uma decisão, tá? Uma decisão interlocutória, ele vai ter que dizer para o advogado o que ele, juiz, entende como deficiente ou equivocado nessa petição. E o advogado, por via de consequência, devidamente intimado, tem o prazo, então, de 15 dias, leio aí o artigo 321, tá? Para emendar essa petição inicial, corrigir essa petição inicial. E, normalmente, o que acontece? Há uma emenda, certo? O advogado protocola uma petição de emenda, corrigindo essa deficiência, vamos assim dizer, e aí o processo segue o rumo normal. Aí o processo segue no 334. O desvio vai abortar o processo, certo? Sem a admissão da demanda, portanto, não ocorrerá a admissão da demanda quando o juiz entender de que não houve a emenda ou a emenda foi insuficiente. Aí sim, o juiz vai, de acordo com o próprio parágrafo único do artigo 321, combinado lá com o 330, tá? Ele vai indeferir a petição inicial. E, consequentemente, se o juiz indefere a petição inicial, por favor, vocês anotem isso no caderno. O indeferimento da petição inicial é exatamente o contrário da admissão da demanda. Se o juiz indefere a petição inicial, ele aborta o processo. Só que aí, como ele decide sob a forma, certo? Ele não vai decidir quanto ao mérito propriamente dito, ele vai concluir que aquela petição inicial não é apta a desenvolver o procedimento. E aí nós vamos ver todas as hipóteses de indeferimento na sequência. Tá? O juiz ele vai prolatar, ele vai
dar uma sentença. Mas é uma sentença que a gente chama sem resolução do mérito. Ele não vai dizer que o autor tem ou não tem razão, ele não julga a demanda, ele não julga a pretensão, ele não entra na relação jurídica de direito material, ele apenas fica no campo da relação processual, entendendo que aquela petição não permite que se desenvolva adequadamente o processo. Portanto, ele indefere a petição inicial. Pergunta normalmente das provas e de concursos, enfim, tá? Ok? O ato de indeferimento da petição inicial é, via de regra, uma sentença sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso 1, que vocês olharem, diz exatamente isso. É a primeira hipótese da extinção da relação processual, certo? Sem apreciação do mérito, é o indeferimento da petição inicial. Está lá escrito no inciso 1. Pode acontecer do indeferimento da petição inicial não ser total. Mas aí eu tenho que pressupor, por isso os conteúdos são cumulativos e se conectam. Se eu tiver um pedido único, entendeu? Lembrem lá das espécies de pedido? Pedido único, pedido cumulativo. Se eu tiver um pedido único, então, se o juiz indeferir a petição inicial, e eu só tenho um pedido, eu posso concluir de que houve um indeferimento da petição inicial e a extinção total do processo, e, portanto, o ato do juiz que põe fim ao processo vai ser uma sentença. No entanto, se eu tiver pedidos cumulativos, tá? Então eu tenho duas ou mais pretensões, eu tenho dois ou mais pedidos, o juiz pode entender de que a petição inicial ela deve ser indeferida em relação a apenas uma das pretensões, ou apenas um dos pedidos, e admite a demanda em relação ao outro, porque eu tinha dois pedidos, por exemplo. Tá? Então eu não vou ter a extinção do processo de forma total, eu não tenho um indeferimento também total da petição inicial. E a natureza jurídica, anotem aí, ó, a natureza jurídica do ato do juiz nessa circunstância última não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, sem mérito. Porque nós temos no atual Código decisões interlocutórias com mérito. Nós vamos ver isso numa aula específica, ou numa parte da aula específica quanto a isso, atos do juiz. Logo a seguir a gente já vai ver essa matéria. Tá? Mas, voltando, o ato do juiz de primeiro grau ou é despacho, ou é decisão interlocutória, ou é sentença. E essa sentença é com mérito ou sem mérito. Portanto, se o indeferimento, anota aí no caderninho de vocês, o indeferimento da petição inicial for total, a natureza jurídica do ato do juiz é uma sentença. Se o indeferimento da petição inicial for parcial, e aí pressupõe que eu tenha pedido cumulativo, certo? Será uma decisão interlocutória. E claro que sendo uma decisão interlocutória, no tocante àquele pedido que não levou à extinção parcial, segue-se o rumo normal do processo. Tá? Vou dar um exemplo aqui, tentando me lembrar lá no dia a dia. Então, eu tenho situações em que o DENIT, ele pede, estou criando aqui, tá, uma situação, o autor da ação, o DENIT, por exemplo, na Justiça Federal, ele pede a reintegração de posse em determinada área, tá, que faz divisa com a estrada federal, rodovia federal, ao mesmo tempo que pede a demolição de alguma construção realizada nessa faixa de domínio, normalmente muito perto do acostamento. Isso é comum, é bem comum esse tipo de demanda. Tá? Então eu tenho dois pedidos. Eu tenho um primeiro pedido
de que a reintegração da posse na área do DENIT, que o particular invadiu, adentrando, por exemplo, num acostamento de uma rodovia federal, ao mesmo tempo que ele pede um outro efeito condenatório, que é de demolir ali um avanço de uma garagem, lá de uma construção que foi feita nessa área que foi esbulhada. Então eu tenho duas pretensões. Eu tenho uma pretensão de reintegração de posse e tenho uma outra pretensão de demolição de uma construção no acostamento da rodovia. Certo? Eu, como juiz, como hipótese aqui, tá? Eu, como juiz, entendo de que aquela área que ele pretende a reintegração é de uso comum do povo e que, portanto, não é incabível, em tese, é incabível a reintegração de posse. Tá? Eu posso indeferir a petição inicial em relação a esse pedido, sob uma justificativa processual do descabimento da reintegração desse tipo de área, mas posso admitir, ao mesmo tempo, que aquele pedido de condenatório de demolição daquela construção, esse tem viabilidade processual. Eu não estou entrando no mérito, entenderam? Eu não estou entrando no mérito. Mas eu entendo de que não, no caso, no exemplo, eu estou entendendo de que não cabe reintegração de posse de área de uso comum. Certo? Então, eu admito a demanda em relação a um dos pedidos e ao outro não. Portanto, eu tenho um indeferimento parcial da petição inicial. Nessa parte que eu não admito, vai ser uma decisão interlocutória, a natureza jurídica do ato, que vai extinguir sem resolução do mérito esse pedido, no tocante a esse pedido. Mas, ao mesmo tempo, no pedido de demolição, segue o rumo normal do processo, ou melhor, do procedimento. Tá? Ok? Muito bem. Vamos um pouquinho adiante. Ainda terceiro desvio. Estou falando do indeferimento da petição inicial. Tá? Vou tentar chegar ao fim da minha aula nessa explicação aqui. Como nós vimos, o indeferimento da petição inicial, e vamos ficar agora só com o indeferimento total, para não nos confundirmos aqui. Tá? Então, o juiz ele recebe aquela petição inicial, tá? Recebe a petição inicial, determinou a emenda, é a primeira situação que eu vou colocar para vocês, ele determina a emenda, por exemplo, porque não está bem descrita a causa de pedir, ou do pedido não decorre logicamente, tem problemas na petição inicial que ele entende como juiz, né, que não preenche os requisitos lá do artigo 319. E aí ele determina a intimação, a gente viu, intima o autor para emendar no prazo de 15 dias. O que acontece nesses 15 dias? O autor não protocola nada, não protocola qualquer petição. Passa o prazo. Bom, aí, de acordo com o princípio que eu sempre tenho, de economia processual, não está no código, né? Essa regra que eu vou dizer agora para vocês, mas é uma regra que eu tenho lá, para mim, no dia a dia, né? Eu adoto assim, eu intimo de novo. Tá? Dou mais 15 dias, quem sabe ele não viu a nota lá, não, enfim, tá? Você esqueceu. Então, intimo de novo. Aí, passo o prazo de novo. O que eu vou fazer? A ideia é de aproveitamento do processo. Quem sabe ele está doente, enfim, está viajando, está de férias, sei lá o que houve, tá, intimo de novo. Terceira vez que eu estou intimando. Certo? Bom, aí acabou a minha paciência do assunto. Né? Porque se eu for ler lá o artigo 321
e eu for ver no parágrafo, ele já me traduz direto no parágrafo, né? Se vocês olharem ali. Não vou ler para ficar tão chato. Se ele não proceder à emenda, o juiz vai indeferir a petição inicial. E essa mesma hipótese, portanto, chamada de omissão de emenda, ela está prevista lá no 330, mas ela está prevista no 330 como última hipótese. E no dia a dia é a primeira hipótese. É a chamada omissão de emenda, anotem aí. A primeira hipótese é essa. É a que está no parágrafo do 321, tá? Ok? E também no inciso 4º desse artigo 330. O que o juiz vai fazer? Indeferir a petição inicial, pela simples omissão de não ter emendado. Tá? Excepcionalmente, apenas em tese, até porque eu nunca vi essa situação assim, né, de afronta, que poderia o advogado ficar bravo e tal, e entrar com a petição de que não vai emendar. Bom, também seria uma opção de emenda. Então, nessa situação, o juiz indefere a petição inicial, vai dar uma sentença sem resolução do mérito, claro, cabe apelação. O tribunal pode entender diferente, certo? Mas, na sequência do procedimento, do desvio, me parece que o inciso 1 deveria ser o inciso 4º aí. Eu coloquei ali para vocês vídeo artigo 106, tá? Eu peço que vocês deem uma olhadinha lá e eu vou me dar o trabalho aqui também de mostrar para vocês. Esse 106, ele na realidade só vale assim para uma questão de prova objetiva, porque na prática não tem muita relevância, porque não acontece isso muito na prática. Tá? Então, veja bem, a situação do 106, ela diz respeito a quê? Ela diz respeito a uma situação em que petição inicial, tá? Então, na mesma situação, petição inicial, quando postular em causa própria, incumbe ao advogado, estou lendo aqui o código, incumbe ao advogado declarar na petição inicial, e aí também na contestação, mas eu estou falando no caso da petição inicial, o endereço, seu número de inscrição, né? E resumindo, para o recebimento das suas intimações. Claro, quando ele estiver advogando em causa própria, por óbvio, né, não tem a procuração. Então, na procuração, eu normalmente vejo o endereço do advogado onde ele deve receber intimações. Como pode estar atuando o advogado em causa própria? Sem procuração, obviamente. Tá? Então, o código determina que ele tem que declarar na petição, expressar na petição, o endereço onde ele recebe as intimações, no seu escritório. Nesse caso, é isso só que interessa a título de prova objetiva ou lá da minha prova. Tá? O prazo de emenda da petição inicial não é aqueles 15 dias lá do 321, é só 5 dias. Tá? Ok? Parágrafo 1º desse artigo 106. Vocês deem uma olhadinha nisso aí. O 321, 15 dias. Mas se for para em causa própria, informar o endereço, o prazo é 5. Cuidado com isso. Porque esse tipo de pergunta pode vir numa prova objetiva, né, que normalmente eu não faço. Mas pode vir. O prazo de emenda da petição inicial é sempre 15 dias. Não. Pode ser 5, nessa situação da causa própria, em causa própria. Aliás, uma dica para vocês, em prova objetiva, quando tiver sempre, quando tiver nunca, provavelmente não é essa a resposta certa. Tá? Uma dica, né? Uma dica, só uma dica. Ok? Demais hipóteses, então, aí eu vou tentar dar uma sequência aqui. As demais hipóteses de indeferimento à petição inicial. O inciso 2 e o inciso 3 poderia ser dito assim: falta de condições da ação, legitimidade da parte e interesse de agir. Poderia estar no inciso só. Isso aí.
E lembrando, né, para vocês, sempre que eu falar de indeferimento da petição inicial, estou falando ao contrário da admissão da demanda, cujo conceito eu dei para vocês, e aí se encaixa exatamente essa situação. Faltou condições da ação, é hipótese de indeferimento, da mesma forma que a omissão pela emenda. Tá? A emenda, voltando, né, eu tenho que tratar os dois assuntos sempre juntos. A emenda da petição inicial é essa possibilidade de conserto, e é a regra maior. Mas quando isso não é possível, né, eu já determinei a emenda, mas a emenda não foi suficiente, ou a emenda simplesmente não aconteceu, não me resta outra situação senão indeferir, porque eu não posso admitir a demanda. Eu vou causar prejuízo ao réu, certo? Terceira hipótese, eu coloquei nessa situação aqui, nessa exposição, que é um pouco diferente que está lá no artigo 330. Tá? Vocês deem uma olhadinha nesse parágrafo 2º do artigo 330, é interessante. Tá? Isso já estava por alteração do Código 73, mas agora ficou muito claro no Código 2015. Existem algumas ações, principalmente na Justiça Federal, na estadual também, em que se busca assim as chamadas revisões gerais de contrato de mútuo habitacional, de contratos bancários, ações que têm em sala de aula, para quem já assistiu uma aula minha presencial, eu falo mais disso. Existem advogados que têm como técnica rotularem as ações. Tá? Eu acho que as ações só existem duas, ou tem uma ação de conhecimento, ou tem uma ação de execução. Mas, enfim, não está errado rotular ações. Tá? Existem advogados assim que têm essa técnica de, na primeira página, rotular as ações. Ação revisional de contrato de multa habitacional com pedido de tutela provisória de urgência, com efeito declaratório, constitutivo, negativo. Faz um rótulo enorme, né? Que na realidade não está errado, mas na realidade o objeto lá que deveria estar no pedido, né, e não na primeira folha, mas não há vedação, pode colocar. Tá? Mas essas chamadas, eu queria trazer esse assunto. Existem muitas demandas que são propostas em razão de contratos habitacionais, que normalmente têm 10, 15, 20 anos, e que as regras de economia se modificam ao longo do tempo e necessitam, evidentemente, de revisões do contrato, normalmente no que diz respeito ao cálculo do saldo devedor, do mútuo, ou até mesmo das situações, das cláusulas que estabelecem juros, que se modificam no mercado em razão do largo espaço de tempo de vigência desse contrato. Tá? Então, nestas ações revisionais, a gente tinha percebido ao longo do tempo que o advogado, representando o autor, ele não deduzia de forma muito determinada, né, eu estou falando lá dos requisitos, tá? 322, 324, muito determinada, não tinha muita determinação no tocante ao pedido que era deduzido. Portanto, esse parágrafo segundo não deixou dúvida. Quando se tratar de essas ações revisionais, eu vou ler para vocês pelo menos uma parte desse parágrafo. O advogado tem que ter muita certeza e determinação quando deduz o pedido nessas ações, sob pena de indeferimento. Tá? Então, vamos olhar lá o artigo 330, tá? Em que ele diz lá no parágrafo 2º, nas ações que tenham por objeto a revisão da obrigação decorrente de empréstimo, financiamento e tal, o autor terá, sobre pena de inépcia da petição inicial, né, deverá quantificar o valor incontroverso do débito. Deverá também identificar, dentre as obrigações contratuais, aquela que pretende controverter. Ele tem que dizer qual é a cláusula que ele está se opondo. Ele tem que dizer qual é o valor que ele entende devido ou indevido. Né? Ele tem que expressar. Ele não pode transferir ao juiz, e essas ações normalmente têm perícias, ao perito, a verificação do contrato de uma forma genérica. O pedido tem que ser certo e tem que ser determinado. E esse parágrafo segundo
cria uma situação de indeferimento da petição inicial, inclusive por inépcia, que é exatamente a matéria que eu vou terminar essa aula de hoje falando para vocês, que é no próximo quadro. Tá? Então, as hipóteses de indeferimento da petição inicial, resumindo, pessoal, repetindo, sendo muito repetitivo para vocês, elas estão no artigo 330, tá? Elas têm uma delas repetida lá no parágrafo único do 320. Nós temos também uma situação do artigo 106. Nós temos essa situação do parágrafo 2º do 330 e temos sim o inciso 1, temos o inciso 1 do artigo 330 que diz a inépcia da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando inepta. E é exatamente esse o quadro aqui que eu quero colocar para vocês. Tá? O que é isso? Sim, é uma das hipóteses de indeferimento da petição inicial. Só que essa hipótese aqui, ela tem um significado especial. Tá? O que é inépcia? Anotem aí no caderninho de vocês. A inépcia da petição inicial é a inaptidão dessa peça técnica no sentido de causar prejuízo ou impedir o exercício do direito de defesa do réu. Isso é inépcia. É essa inaptidão para o exercício do direito de defesa do réu em razão de deficiência grave da peça técnica chamada petição inicial. Tá? Dentre as situações de indeferimento, me parece a mais grave. E aquela, claro, que dá mais trabalho ao juiz para fundamentar uma decisão de indeferimento, claro. Tá? Então, tentando resumir, porque me parece que essa ideia de inépcia é a mais importante, por isso eu coloquei aquele ponto de interrogação. Vocês não vão encontrar no código a definição da inépcia, vocês vão encontrar no caso da inépcia, vocês vão encontrar no parágrafo 1º as hipóteses da inépcia. E as hipóteses da inépcia, na realidade, diz respeito a quê? Diz respeito ou àquele parágrafo 2º, que está deslocado, tá? Ou problemas graves no recheio da nossa petição inicial. Falta de pedido, falta de causa de pedir, pedido ilógico. O que é pedido ilógico? O pedido não decorre do fato descrito. Uhum. Ok? Pedidos incompatíveis. Ok? Pedido indeterminado, quando não pode ser o genérico. Essas situações, é claro que elas devem ser resolvidas por emenda da petição inicial. Nós não deveremos chegar aqui, porque a ideia não era indeferir, a ideia do juiz não pode ser indeferir a petição inicial. A ideia do juiz deve ser deferir, ou seja, admitir a demanda. Ok? Mas existem situações em que, mesmo com a determinação de emenda, a emenda não vem suficiente. E o juiz, como eu disse, a situação dele é de imparcialidade. Portanto, ele tem que colocar paridade de armas. Quando eu tenho falta de causa de pedir, por exemplo, e tenho um pedido, como é que o réu vai se defender? Certo? Ou quando eu não tenho um pedido, ou quando eu não sei se o pedido é incompatível, eu não sei o que ele quer, como pedido, como efeito. Então, nessas situações, eu dificulto e muitas vezes até impeço o exercício do direito de defesa e cabe esse filtro ao juiz. Certo? O juiz, portanto, vai entender que a petição inicial é inepta quando coloca em risco, essa é a definição doutrinária, tá? Coloca em risco o pleno exercício do direito de defesa.
A regra deve ser de boa-fé entre autor e réu, tá? Pelo menos. E cabe ao juiz filtrar isso. A petição inicial ela pode ser inepta por, entre aspas, estratégia, não está correto, fere a boa-fé, tá? Mas é claro que o código ele não trata disso. O código ele trata de situações de deficiência que causam esse prejuízo. Não entra na questão da boa-fé. Eu estou colocando para vocês que mesmo numa situação dessas, o juiz está ali com esse papel. Porque se ele admite a demanda, significa, em tese, né, de que ele examinou a petição inicial, que está tudo certo a petição inicial. Está presente condição da ação. Está presente pressuposto processual. Os requisitos do artigo 319 estão ok. Portanto, né, o réu tem todas as condições de se defender. Se tem defeito a petição inicial, isso realmente causa prejuízo ao exercício do direito de defesa. E quando esse prejuízo ele é relevante, eu estou numa situação de inépcia. E, portanto, cabe ao juiz indeferir a petição inicial. Abortando o processo, claro, dando uma sentença sem resolução do mérito, o que não impede, né, pessoal? Não impede. Eu acho que vocês viram isso em outro semestre, né? Não impede que ele proponha novamente a demanda. Ok, ele pode propor. Por que ele pode propor? Porque não fez coisa julgada material essa sentença de indeferimento à petição inicial. Portanto, ele pode propor novamente a petição inicial, a demanda, através de uma outra petição inicial. Espero que adequada. Porque o juiz fica prevento. Vai cair para o mesmo juiz. Certo? Ok? Então, pessoal, era isso. Nós vimos o início dessa fase postulatória, tá? Nós vimos o rumo normal e vimos esses 3 desvios do rumo normal, sendo que esse terceiro desvio eu aprofundei um pouquinho mais. Faltou só dizer alguma coisa aqui, pessoal, acerca do aditamento da petição inicial, agora que eu me lembrei. Tá? Então, veja só, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho na situação de aditamento da petição inicial. Eu falei com vocês do artigo 321, tá? Estou voltando um pouquinho porque agora é o momento, né, de fazer a comparação. No 321, o juiz determina a emenda da petição inicial, lembram? A emenda da petição inicial para corrigir. Então, a finalidade é a correção por determinação do juiz, mas o aditamento não. E agora fica mais fácil de vocês entenderem. O aditamento da petição inicial, anotem aí no caderno de vocês, ele é voluntário e tem como finalidade aditar, aumentar, somar a petição inicial. Por exemplo, somar um pedido na petição inicial que o advogado se dá conta. Dê uma olhadinha aí no artigo 329 para a gente poder encerrar a nossa aula. O autor poderá, olha só, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir. E aí, antes da citação, por óbvio, como está no esquema, até mesmo sem o consentimento do réu. Porque o réu, quando for citado, já vai receber a petição inicial com o seu aditamento. Não tem prejuízo nenhum, portanto, ele não tem nada que dizer que não concorda. Então, essa é a regra. Eu posso aditar a petição inicial porque eu esqueci de deduzir um fato, que agora me dei conta que era importante, porque eu esqueci, como advogado, de fazer um pedido. Então, eu posso fazer isso? Posso. Certo? Até a citação, eu faço até mesmo sem o consentimento do réu. Não tem por que o réu consentir, anuir a isso. Agora, se o réu já foi citado, e aí eu estou lá no inciso 2, se o réu já foi citado, eu também posso aditar. Só que como ele foi citado, eu tenho que ter a anuência dele, claro que eu nunca vou ter.
Mas é possível, em tese é possível. Então, até o saneamento do processo, aditar ou alterar a causa de pedido com o consentimento do réu. Claro que ao réu vai ser dado também um prazo para ele se manifestar de 15 dias sobre esse aditamento. Mas cuidado, assim, ó, pessoal, perguntas de prova objetiva, né? Então, aditamento é voluntário, emenda da petição inicial é determinado pelo juiz, aditamento é para somar, somar o quê? Pedido ou causa de pedir, é isso que diz o código. Tá? Emenda da petição inicial era para corrigir, corrigir várias coisas, tudo que é possível lá do artigo 319, não só a causa de pedir e pedido. O aditamento é adstrito à causa de pedir e pedido, claro que é o mais importante dentro da petição inicial. Tá? Ok? Parágrafo único ali. Nós não vimos essa matéria, vamos ver. A reconvenção, só adiantando um pouquinho, a reconvenção é uma ação do réu contra o autor de forma incidental. Nós vamos ver isso. Tá? É possível também, já que lá se trata de uma ação, de uma dedução de pretensão, então é possível também esse aditamento. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante lá, quando a gente tratar da resposta do réu. Certo, pessoal? Eu acho que era isso. A nossa aula já está longa aqui. Né? Nessa semana fica essa matéria e depois a gente segue com alguns desvios, então, após a admissão da demanda. Um forte abraço aí para vocês.